Oi, tudo bem? Hoje a gente vai falar de quem? Dos melancólicos. Gente, os melancólicos é aquele povo que gosta de ficar em casa. Fala a verdade, melancólico. Nada como uma sériezinha, nada como um filminho com pipoca, não é verdade? Nada como trabalhar home office. E aí, você consegue ser produtivo assim? Ah, me fala a verdade, melancólico. Você consegue ser produtivo? Como você tem agido com a sua produtividade? Então, eu sou a Aline do Intencionais Podcast e hoje nós vamos falar para os melancólicos. Então, vem com a gente. De ficar em casa tem feito de você assim aquele preguiçosinho, sabe? Aquele bichinho preguiça que não quer se envolver em discussão, que não quer briga com ninguém. É você, né? Mas na vida não tem jeito. Deus vem e nos tira da zona do conforto e nos joga na zona do confronto melancólico. E por isso, hoje a gente vai falar em 5 passos como a gente consegue, como que um melancólico consegue ser produtivo sem ficar com a língua no pé, sem sofrer, sem ter que chorar horrores, melancólico. Não precisa chorar. Vamos nessa, gente? Então, papel e caneta na mão. E vamos falar desses 5 passos. O primeiro, que eu acho que é o mais importante, é o autoconhecimento. Sabe por quê? Porque quando a gente se conhece, fica muito mais fácil a gente lidar com as dificuldades, lidar com as nossas fraquezas, lidar com os nossos medos. Porque assim, fraquezas todos nós temos. Então a gente precisa aprender a lidar com ela. Às vezes as pessoas falam assim, eu vou só neutralizar a minha fraqueza. Não, a gente precisa neutralizar a fraqueza, mas a gente precisa também aumentar os nossos pontos fortes, sabe? Valorizar eles. E melancólico, você tem um monte de ponto forte. Vamos olhar isso? Quando você se conhece, fica muito mais fácil você identificar quais são as suas vulnerabilidades e quais são os seus pontos fortes. E quando você trabalha isso em você, você consegue atingir ambientes muito maiores, você consegue atingir a sua plenitude. Ah, tá bom, Aline. Então você tá falando que eu tenho que fazer terapia? Não, e sim. Por que não a terapia? Por que não ter um psicólogo, um profissional que pode te ajudar a chegar nesse caminho, esse caminho das pedras, pode te ajudar a te guiar? Gente, não tem problema nenhum fazer terapia. Existem fases da vida que nós precisamos. Então tá tudo bem fazer terapia. E um psicólogo, ele já passou por esse caminho, ele já orientou pessoas e talvez seja alguém que possa te ajudar muito. Mas também não tem só esse caminho, né, gente? Você pode fazer uma terapia em grupo, que é bem bacana. Imagina os melancólicos anônimos. Ah, seria incrível, não é? Eu tô brincando, gente, mas às vezes uma terapia em grupo é bem legal. Pode ser um coach, né? Tem gente que demoniza os coaches e tem gente que idolatra os coaches. Então, como dizia minha mãezinha, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, mas talvez o coach seria um profissional bom para te ajudar. Olhe todas as vertentes, com quem você se identifica. O importante não é o que eu falo ou o que as pessoas pregam, e sim o que você sente. Sabe por quê, melancólico? Tá aí dentro de você, tudo o que você precisa. E às vezes só uma orientação pode te levar ao melhor lugar. Às vezes, um discipulado, alguém que também já passou por esse caminho, que pode te guiar, um outro melancólico muito bem sucedido, né? Gente, o que é sucesso? Para cada tipo de pessoa, o sucesso tem um valor diferente, ele é relativo. Então, para mim, sucesso, né, para muita gente, sucesso é ter grana, ter viagens, mulheres, carros, né? E para outras pessoas, é só ter uma qualidade de vida. Para mim, sucesso é eu poder deitar a minha cabeça no travesseiro e falar assim, tá tudo bem. Eu tenho condição de viver uma vida boa, eu tenho uma família boa, eu tenho uma graninha, porque ninguém vive sem dinheiro, né, gente? Então, tudo é muito relativo. Mas você precisa ter alguém que já passou por esse caminho, que já traçou essa jornada. Às vezes, um livro de autoajuda, não é? E qual que é o livro que eu te indicaria hoje para o autoconhecimento?
A Bíblia, minha gente. Sabe por quê? Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Ele nos conhece de uma maneira incrível, ele nos formou. Lá em Salmo 139 fala que nós fomos feitos de um método extraordinário. Tem uma versão que fala que nós fomos feitos assombrosamente. Então, o cara que nos fez de uma maneira tão extraordinária não vai saber como a gente pode conduzir esse caminho de uma maneira mais fácil? Com certeza. Então, a Bíblia pode ser um livro de autoajuda, sim, para você. Então, procurem pessoas, procure alguém que possa te ajudar nessa jornada. Tá bom? O autoconhecimento é o início do sucesso. Segundo ponto, que seria definir metas claras. Quando a gente não tem a clareza do que a gente precisa, fica muito difícil a gente lidar com as circunstâncias, fica muito difícil a gente alcançar alguma coisa. Por quê? Porque eu não tenho clareza. Eu preciso entregar um projeto. Tá, quando? Como? Quem vai me ajudar nessa fase? Quantas pessoas eu preciso? Quanto tempo vai despender? Qual vai ser o recurso para isso? Entende? Então são metas claras que eu preciso para poder alcançar esse projeto. Aline, mas eu tô falando de um projeto familiar. Ok, eu quero viajar com a minha família. Para onde a gente vai? Porque assim, eu quero viajar com a minha família e eu quero ir para o Nordeste brasileiro, é um aporte. Eu quero ir para as Maldivas, é outro, entende? Então, se a gente tem uma meta clara, não é só a viagem, é o plano macro. Mas cada coisa que você vai incluir nessa viagem é diferente. Vai só eu e meu marido? Vou sozinho? Vou com meu marido, meu filho, meus filhos, 5 filhos? Então, você entende? Então, tudo vai depender do tamanho desse projeto. E essa clareza, ela consegue te trazer conforto, segurança, porque o que o melancólico odeia, gente? Sair da zona do conforto. O que o melancólico odeia? Treta, briga, não é? O melancólico quer, paz, quer chorar sozinho. Então, melancólico, quando você tem clareza das suas metas, dos seus objetivos, o processo fica mais fácil. E às vezes você precisa de uma ferramenta de gerenciamento. Sabe, às vezes a gente precisa aproveitar, né? O Thiago fala muito disso, que a ferramenta certa nos leva a lugares muito mais altos, nos leva muito mais longe, a gente consegue produzir algo muito melhor. Então, que a ferramenta certa, ela serve para isso. Então, busque a ferramenta certa, tenha suas metas bem claras e objetivas, porque esse processo melancólico vai ser de sucesso e você vai alcançar a sua produtividade. Qual que seria o terceiro? Crie um ambiente propício. Por quê? Porque para o melancólico, sabe qual que é o ambiente propício dele? A casinha dele, o sofazinho dele, uma série, um Netflix, não é? Fala a verdade, melancólico. E no seu trabalho, como que é? A sua salinha fechada onde ninguém invade? O seu home office, o seu escritório onde ninguém tem acesso? Esse é o ambiente seguro? Pode ser, mas a gente vai ter que mudar esse ambiente. Então, quando você precisa dessa nova versão de você, escolha um ambiente propício, escolha um ambiente organizado, coloque coisas que te inspirem. Mas Aline, tá me tirando da zona do conforto, tá me tirando do meu home office. Então, que esse lugar que você vai, que você quer aumentar a sua produtividade, que ele tenha a sua cara. Sabe, não tem problema, as pessoas, nossa, ele trouxe bichinho, trouxe foto da família, tá tudo bem, vai mesmo, porque aquele ambiente ele tem que fazer bem pra você e não pro outro. E olha, no autoconhecimento melancólico, você vai entender que você precisa saber de você e que o outro, é o outro. Se ele não gostou, é problema dele, você nunca vai conseguir mudar o outro, é só você. Então faça o que é bom pra você, o que é confortável, e inclua as pessoas nisso, porque se você conseguir incluir as pessoas nisso, fica muito mais fácil para você. Então, que esse ambiente seja agradável, propício para bons negócios, para bons entendimentos, para boas conversas, independente do lugar que você tá, ou numa igreja, ou num trabalho. Ai, gente, meu fone de ouvido fica caindo. O quarto é gerencie o seu tempo de maneira efetiva.
O gerenciar o tempo é difícil, gente, para todo mundo. Não é só para o melancólico, não é só para o fleumático, não é só para o sanguíneo, não. O gerenciar o tempo, ele é difícil para todo mundo. Então, nós precisamos de passos efetivos, sabe? A gente precisa ser, assim, bem objetivo. Então, gerenciar o tempo, você vai precisar, sabe, da técnica Pomodoro, se for o caso. Ou talvez você consiga incluir todas as pessoas que vão fazer parte desse projeto. Ah, Lili, mas o meu projeto é totalmente profissional. Então tá, eu vou depender desse cara que eu preciso lidar, vamos colocar por temperamentos, um colérico eu vou depender de 30 minutos dele por dia. O fleumático, que é uma pessoa que, sabe, ele é intragável, eu preciso tratar em 15 minutos, porque eu não quero ficar lidando com ele. Então você coloca, seja muito mais objetivo. Ah, mas tem um sanguíneo lá, gente, porque o sanguíneo, né? Tem um sanguíneo lá que é muito mais fácil de lidar, eu consigo ter 45 minutos com ele. Então coloque isso. Por quê? Porque quando a gente tem mais afinidade fica mais fácil, mas a gente vai ter que lidar com o lado difícil, a gente vai ter que ser resiliente, a gente vai ter que ir pra treta, gente, não tem jeito. Então, seja inteligente em distribuir esses tempos de uma maneira efetiva. Porque quando você distribui esse tempo, ele não vai te ferir. Porque se a gente não coloca, aí você vai para uma reunião com aquele fleumático difícil pra caramba e você fica 2 horas com ele. Quando você sai dessa reunião, você sai tão exausto que aquele projeto se tornou um monstro para você. Ou talvez você tenha um problema familiar, um filho, uma filha que vocês estão tendo muito conflitos. E quanto mais você fica falando desse conflito, mais conflito gera. Então seja mais objetivo, seja mais prático, sabe? O passado ficou no passado, lembra, melancólico? Faz igual o sanguíneo, joga no mar do esquecimento. O que passou, passou e vamos do daqui pra frente. Para de ficar voltando atrás. Então, gerencie esse tempo, mesmo que seja um tempo de conflito, faça com que esse conflito seja o menor possível, o menor tempo possível, tá bom? Você precisa agora, que é o que todos nós precisamos, e eu não sei se a gente tem, que é a tal da saúde mental e emocional. Será que a gente tem? Não sei. De 2020 pra cá eu tenho as minhas dúvidas, mas vamos que vamos. Porque quando a gente aprende a cuidar da nossa saúde emocional e da nossa saúde mental, a probabilidade de as coisas darem certo é muito maior. Porque uma mente confusa, uma mente cheia de medos, uma mente com insegurança, vai ser muito mais difícil de a gente produzir. Porque é onde que entra o melancólico? Na paralisia. Eu não sou bom, eu não faço, eu não sou excelente, eu não vou, né? Porque o melancólico, ele demora para tomar uma posição. Quando ele toma, ele é aquele cara que vai até o final, mesmo sofrendo, mesmo sangrando. Então, para você sangrar menos, gente, porque a gente vai sangrar, a gente não vai fazer só as coisas que a gente ama. Porque se fosse assim, seria muito fácil a vida. A maioria das coisas que a gente vai fazer não vai ser por amor. Então eu brinco com todo mundo. Quando eu dou consultoria ou quando eu dou palestras, o que eu falo? Gente, existe 2 coisas que nos movem: o amor ou o ódio. Então, quando for muito difícil, vá na força do ódio, mas vá. Sabe, vai odiando com todas as suas forças. Porque você vai produzir, vai acontecer e você vai fazer. E a hora que terminar, ufa! Entreguei, não tenho mais ninguém enchendo meu saco, entende? Então tenta fazer dessa sua saúde mental algo primordial. Ah, Aline, como que eu lido com isso? Lembra lá do autoconhecimento? Ele vai entrar muito aqui, porque quando eu me conheço, eu sei os meus pontos fracos, eu sei o que eu preciso tratar. Muitas vezes a gente precisa, sabe do quê? Do autocuidado. Porque o melancólico, se ele pega uma série, ele vai assistir não sei quantos mil episódios no final de semana, ele não vai lá se cuidar. E às vezes, ai Aline, mas eu não quero estar com pessoas, mas a gente precisa. Deus nos fez seres sociais. Por mais que você seja melancólico, que você não gosta daquela confusão, você gosta de pessoas, você ama pessoas. Você tem poucos amigos, mas que sejam bons poucos amigos.
sabe? Valorize esses poucos amigos. Então se cuida assim, sabe? O autocuidado. Ah, Eli, mas isso é coisa de mulher. Não é, gente. Um homem com cabelo bem cortado, uma barba bem feita, o bigodinho, né? A gente brinca com meu filho quando ele vai no cabeleireiro, fala, cabelinho na régua, né? É isso, talvez só um cabelinho na régua, tá bom. Quem tem barba, vai cuidar da barba, se permita uma vez por mês ir num barbeiro e falar, eu mereço, sabe? Porque é bom, faz bem pra gente. E às vezes um exercício, meditação, ler um bom livro. Melancólico, troca um pouquinho, troca, sabe, aquela série por um livro de autoajuda. Tem um ótimo que eu tenho para te indicar, chama Bíblia Sagrada. Ela sabe tudo de você e ela pode te ajudar muito. Por quê? Porque a gente precisa evitar esse esgotamento. Para o melancólico é muito mais fácil ele se esgotar. A gente vive na era onde trabalhar muito é top, onde tem uma geração de pessoas com burnout. Por quê? Porque elas estão trabalhando sem o devido cansaço, sem pensar nessa saúde emocional, nessa saúde mental. E nós somos corpo, alma e espírito, né? Então a gente precisa olhar para nós como um todo, não só como uma máquina de produzir, não como uma máquina de alta performance, porque nós não somos máquinas. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, porque não somos robôs. Que se fosse assim, Deus tinha feito um temperamento só, ia ser todo mundo igual, não ia ter problema. Ou talvez seria um caos. Imagina só melancólico nessa vida. Imagina só melancólico nessa vida. Entende, gente? Então, nós precisamos uns dos outros. Dentro dos nossos negócios nós vamos precisar, dentro da nossa família. Então, se você quer ser produtivo, melancólico, cuida da saúde emocional, cuide da saúde mental, porque a gente precisa. E me fala aqui nos comentários como você tem cuidado de você. Nossa, gente, hoje eu não pedi nenhuma vez para vocês seguirem, compartilharem com os amigos, se inscreverem no canal. Me ajuda. Preciso alcançar meus 1000 amigos. Gente, eu preciso de 1000 amigos. Gente, é de verdade. Eu tô começando. O Intencionais foi um projeto que nasceu no meu coração, com o coração de Deus. E era um podcast. Mas eu não tenho grana para montar um podcast com estúdio, essas coisas é um pouquinho caro. E eu tô aqui, começando do jeito que dá. Então, ó, manda para um amigo melancólico, fala, melancólico, bora nessa jornada do autoconhecimento, bora produzir, porque melancólico, quando você pega um projeto para fazer, você é excelente no que você faz, porque você vai do começo ao fim. Então manda para os amigos, curte, compartilha e vamos junto nessa jornada, tá bom, gente? Um beijo, fica com Deus e até mais, tchau, tchau!